vamos lá. Como é que você tem que... O que você tem que fazer, né, para se preparar aí para que a viagem de vocês, o intercâmbio de vocês, seja um sucesso? Então, a gente tem lá. Vamos ver o que está aqui escrito. Essa foto é linda, é do Canadá, da cidade de Nanaimo. O diretor de Nanaimo está aí, ele fez até uma palestra sobre business, né? Bem legal. Bom, solte o verbo. Então, gente, a dica é, para quem pretende fazer um programa, seja qual for, seja um mês lá fora, um programa Team, que a gente tem aqui várias opções, 3 semanas, enfim, ou um high school, enfim, uma universidade, seja o que for, você tem que realmente estar aberto, né? E tentar de tudo. No começo, você vai fazer mímica, você vai apontar, né, para aqueles que ainda têm, né, uma dificuldade naquele idioma, que a gente sabe que, por mais que você estude aqui no Brasil, numa escola de inglês, por exemplo, né, por mais que você ache que você, entre aspas, tem nível avançado, a coisa lá fora é um pouco diferente, né? A realidade é outra, né? Você tem variações de sotaques. Por exemplo, você vai para a Austrália, é um sotaque um pouco diferente da Nova Zelândia, eles são bem similares. Mas você pega, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos, são muito similares, mas a Inglaterra já é diferente, né? Aquele inglês britânico mais formal. Mas, enfim, você consegue, com certeza, se comunicar, né? E o intuito é o que está escrito aí, né? Procure se comunicar sempre, puxe conversa no ônibus que você está, no museu que você está visitando, no supermercado. Não tenha vergonha de falar errado, né? Porque eles são, na verdade, né, os estrangeiros que nos recebem lá fora, eles são muito receptivos, eles entendem a nossa dificuldade. Procura até falar mais pausadamente, né, mais tranquilamente, para que a gente possa entender, tá? No começo, realmente, é um pouco difícil, mas você passa aquela fase que a gente chama de adaptação, né, e tudo realmente transcorre numa boa, tranquilamente, tá? O importante é não ter medo, né, e nem vergonha. Então, para quem vai para país de língua inglesa, né, English only, ou se você vai para a Alemanha, você vai para outro país, então aquele idioma local daquele país. O que mais que a gente tem de dica aí? Então, temos aí também, se você ficar em casa de família, o que é bastante comum, né, os programas que nós oferecemos, não somente o high school, o intercâmbio Team, o próprio curso de idiomas, né, o curso de idiomas ele atende aí a toda e qualquer faixa etária. A partir de 16 ou 18 anos, as escolas estão abertas, aceitam pessoas, por exemplo, só para citar um exemplo para vocês, ano passado nós enviamos um senhor aqui de São Paulo, de 83 anos. Ele foi para o Canadá, inicialmente fechou um mês de curso, ele gostou tanto que ele ficou 3 meses. Tá? Então, não existe um preconceito de idade, né? Logicamente que numa escola de idiomas existe uma certa predominância, uma faixa etária que predomina, que vai dos 18 aos 25 anos, a grande maioria dos alunos de idiomas, né? Mas eles estão abertos a aceitar toda e qualquer idade, tá? A pessoa não pode ter preconceito. Então, vamos lá. Você está numa família, não se esconda, não fique trancado no seu quarto, né? A gente tem vários casos, vira e mexe, estudantes que, às vezes, ligam aqui meio chorando para os pais, principalmente os mais novos, né, que estão fazendo um team, um high school, e falam, aqui está chato, não sei o quê, mas você vai investigar, o que acontece? Ele só fica trancado no quarto, né, jogando videogame, ou interagindo com os amigos em redes sociais, e não interage com a vida familiar, né? Então, parte da intenção do programa é que ele participe ao máximo daquela vida familiar, né? Por exemplo, lá fora, é bastante comum, até por uma questão cultural, eles jantam muito cedo, né? Você vai, às vezes, você vai jantar 5 da tarde, 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, o que é o usual, né? Por quê? Tem uma explicação lógica por isso. Eles não têm o hábito, como nós temos, de almoçar, aquele arroz com feijão, etc., né? Então, eles fazem, na hora do almoço, um lanche rápido, um sanduíche natural, uma coisa mais leve, né? E, logicamente, é natural, depois o corpo físico está cansado e está com fome no final da tarde. Então, você toma um café mais reforçado e você acaba jantando cedo. Então, naturalmente, você vai ter essa fome, né? Assim como eles. Então, os anfitriões, eles estão acostumados a receber estrangeiros, né? Muitos deles já receberam vários, né, ao longo aí de muito tempo, e outras famílias não. Outras estão recebendo pela primeira vez, né? Mas toda e qualquer família, seja ela para atender um jovem, até uma criança no programa Team, ou um adulto no curso de idiomas, eles seguem um protocolo rígido para cadastrar essa família. Então, não é qualquer família que eles vão aceitar. Eles vão checar antecedentes criminais. Eles vão checar se a casa, de fato, tem 3 dormitórios, como eles colocaram no relatório, por exemplo, né?
Então, existe todo um controle sobre isso, né? Então, eles estão dispostos aí a sempre, né, ajudar vocês ali, por exemplo, a corrigir nossas falhas de comunicação. Então, eles procuram aí, no começo, né, quando a gente ainda está dando aquela patinada, não está muito seguro de si, eles vão ajudar, sim, vocês a, olha, corrigir. Então, você fala o acento, né, você tem que falar dessa maneira, não daquela outra maneira que você está falando, né? Então, de repente, você fala uma palavra que significa outra coisa, né? Isso é comum. Se você optar por morar na escola, né, o que a gente chama de residência estudantil, também é uma coisa legal, né? A gente tem aí opções para o high school mesmo, para o teen, né? Para quem não quer ficar com uma família, pode optar por morar numa escola, né? Aí você vai conviver o seu dia a dia na escola, né? Com os alunos, nas aulas, enfim. Então, é uma opção também interessante para quem não quer a experiência de família. Aproveite para treinar o seu idioma, né, o tempo todo. Tá? O importante é aproveitar o máximo do seu tempo lá fora, né? E, para isso, é realmente você sempre se jogar, né, assim, no bom sentido, para aproveitar ao máximo. Olha que legal também, a questão dos horários, né? Então, a gente tem, assim, o brasileiro, de certa forma, né, a gente não pode generalizar, né, mas muitas vezes, principalmente quem mora aqui em São Paulo, grandes centros, né, a gente tem problema de trânsito, de se locomover, etc. e tal, e muitas vezes a gente usa até a desculpa, né? Você tem uma reunião marcada para as 10 horas, você chega às 10h30. Super chato isso, né? Então, a questão lá, por exemplo, da pontualidade é levada muito a sério, né? Mesmo em grandes centros, você vai fazer um curso, por exemplo, no centro de Londres, como o transporte público de Londres é excelente, você tem várias linhas de metrô, ônibus, etc. Então, você não tem como usar muito essa desculpinha de, poxa, eu me atrasei por causa do ônibus que eu perdi, né? Ou perdi a conexão do trem ou do metrô. E ele sabe que o sistema é eficiente. Basta que você se programe. Lógico que no início, a primeira semana, é uma adaptação. Você ainda está aprendendo quais são as linhas de ônibus, qual que é a linha do metrô, a cor da linha que eu tenho que pegar. Enfim, mas, de uma certa forma, você tem que atuar como embaixador do Brasil. O que é isso? Você tem que passar para eles, né, bons exemplos, que você não vai chegar atrasado na aula, né? Seja aula de curso de idiomas, um high school, um teen, o que for, né? Então, procure sempre chegar no horário dos encontros, na aula, enfim. Todo compromisso que você tem lá fora tem que sempre tomar cuidado com isso, tá? Uma vez, só para contar um exemplo para vocês, eu, em viagem na Inglaterra, eu tinha várias reuniões marcadas em visitas às escolas de idiomas, e caiu um temporal, houve um tráfego, e eu havia marcado às 5 da tarde a minha última visita do dia numa escola. Eu cheguei lá às 5h05, eu liguei correndo para avisar que eu ia atrasar, a porta da escola estava fechada. A pessoa não me esperou por 5 minutos. Né? Lógico, foi uma certa indelicadeza, porque eu cheguei a avisar e expliquei a razão pela qual. Né? Mas são coisas que, enfim, cada um, né, age de uma maneira. Logicamente que a gente não vai trabalhar com essa escola de inglês, né? Então, se ele recusou a minha visita por causa de 5 minutos, aí também, em contrapartida, não queremos essa escola. É interessante vocês sempre terem anotado, né, cadastrado no celular, os telefones úteis de contato, né? Lá da família hospedeira, se vocês estão no hotel ou numa residência estudantil, né? Telefones da polícia, telefones que vocês, de repente, possam ser úteis para vocês lá, caso aconteça algum problema, algum imprevisto aí no meio do caminho. Tá? Sua família no Brasil, né, logicamente vai estar com saudade de vocês, né, mas é importante que vocês aí, durante a permanência lá, que vocês procurem assim, combinar certinho com a família aqui, até a questão da comunicação. Principalmente vocês aí, jovens, adolescentes, que vão passar um tempo lá fora. Tá? Por exemplo, o próprio high school, a gente orienta, né, que a comunicação com os pais, né, seja feita por telefone, por exemplo, na medida possível, no máximo 2 vezes por semana. Tá? Por que isso? Porque acaba, na verdade, interferindo, principalmente na fase inicial daquela adaptação do jovem lá. Porque ele tem que chegar lá, ele tem que se ambientar, ele tem que conhecer como é que é a rotina da casa, como que são os horários que funcionam as coisas. Né? Eu sei que a gente entende, né, a gente tem aqui um grave problema de segurança, né? E isso gera uma insegurança aos pais, né? Será que meu filho está bem lá no Canadá, lá naquela cidadezinha pequena no interior? Como é que é isso, como é que é aquilo? A gente sabe disso, né? Mas, logicamente, que
graças a Deus, tudo funciona muito bem lá fora, a segurança é excelente e o próprio jovem se adapta naturalmente. Tá? Isso vai acontecer naturalmente. Os horários da escola, né, sempre ficar atento. Né? Se você vai fazer uma high school, tem que saber certinho que horas que é a primeira aula. Se a primeira aula começa às 8h30, procure chegar às 8h15 no máximo na escola. Né? Por quê? 8h30 você tem que estar dentro da sala de aula. Né? Só que antes, as escolas são muito grandes lá fora. Né? Muitas delas têm tamanho de campus de universidade, uma high school, por exemplo. Então, você chega antes e você vai se dirigir ao locker, que é aquele armáriozinho que a gente vê nos filmes. Né? Esses filmes que passam sobre escola, né? Todas elas, a grande maioria, tem o locker. Então, você vai ter o seu locker. Olha que legal. Aí você pode decorar, pintar, fazer o que você quiser e manter ele sempre trancado. Então, você chega de manhã com a sua mochila, você coloca todo aquele material que você levou para casa, né, para estudar, para fazer a lição de casa, você põe tudo ali organizado. O que você vai fazer? Você vai pegar, digamos, a primeira aula é matemática. Você vai pegar o caderno e o livro de matemática e o estojo. Basta isso. Pega, tranca o seu locker e vai procurar a sua sala de aula. Tá? Aí existem intervalos, no caso de high school, para você, justamente como as escolas são grandes, como eu falei, você tem que se deslocar de um prédio, às vezes, até o outro. Então, eles dão aí 5, 10 minutos para você fazer isso. Né? E tem o que é mais legal, é a troca. Você não tem uma turma fixa na high school, você vai trocar. Né? O professor fica na classe dele, você, aluno, que vai ficar trocando. Então, a primeira aula, de repente, é no prédio, no bloco A, na sala 5, a segunda aula pode ser no bloco F, na sala 10. Né? Então, você vai ter essa interação que é legal. Você não tem uma turma fixa de high school, você vai conhecer uma série de pessoas. Né? Isso que é bacana. E numa escola de inglês também, um curso, mesmo para adulto, acontece isso também. Né? Um curso de inglês, por exemplo, lá fora você faz uma coisa bem intensiva, são 4, 5, 6 horas por dia, por exemplo. Né? E você chega lá, você vai fazer um teste de nivelamento, para saber como é que está o seu nível gramatical e oral. Então, eles vão te colocar, na verdade, de acordo com aquele conhecimento. Se você é melhor em conversação, você vai estar numa turma mais avançada. Se você é um pouquinho pior em gramática, você vai estar numa outra turma. Então, você tem uma turma fixa, muitas vezes. E aí tem, logicamente, esses horários que são pré-estabelecidos. Tá? Olha lá, o ideal é também, né, não ligue todos os dias para ajudar na sua adaptação. Aquilo que eu comentei agora há pouco, não ficar ligando excessivamente aqui para o Brasil. Outra coisa também, às vezes, é a internet. Né? Muitas vezes a gente acha que qualquer lugar é liberado a internet. Às vezes, no ambiente escolar, você tem acesso à internet, muitas vezes restrito em certas áreas. Né? Muitas vezes, eles desligam o roteador na região onde tem as classes, justamente para você não ficar o tempo todo no seu telefone, né, no Facebook, e não presta atenção na aula. Né? Então, quer dizer, aí você vai ter essa questão dos horários que são muitas vezes pré-definidos, e na própria acomodação, na casa de família também, você vai ter, logicamente, Wi-Fi, etc. É só uma questão de você combinar certinho como que funciona com aquela família que está te hospedando. Tá? Outra coisa que pega muito para o brasileiro, né? A questão da alimentação. Então, lá fora, a gente sabe que a alimentação de um modo geral, bastante diferente da nossa, a começar, que aquilo que eu comentei agora há pouco, o fato de eles não terem o hábito de almoçar, né? Como a gente tem aqui, de comer salada, arroz, feijão, etc. Muitas vezes não é muito saudável, vocês podem ver aquela foto ali, né? Bastante caloria envolvida. Né? Então, é interessante que você, ao fazer a sua refeição, se você quer continuar comendo, se você tem fome, por exemplo, na hora do almoço, procure dar uma maneirada, né? Não comer demais, assim, principalmente coisas calóricas. E quem faz, por exemplo, uma high school ou até um curso teen, né, de férias, vai ter acesso aí à parte esportiva, vão poder praticar uma série de esportes. Né? Uma high school, muitas vezes, oferece N modalidades de esportes para você fazer. Muitos deles, eles não são nem no horário das aulas. Você vai fazer à tarde, por exemplo. Tá? Então, assim, não tem desculpa para poder se manter em forma. Né? A ideia realmente é fazer bastante exercício, tentar, né, de repente, um esporte novo que você, aqui no Brasil, talvez não tenha chance de fazer. E aí, enfim, é sempre se manter em forma. Tá? Porque, senão, gente, a gente acaba
né, relaxando e volta sempre mais com uns quilinhos a mais. Tá? Tivemos um caso, uma menina de high school, que ela passou um ano nos Estados Unidos e ela engordou simplesmente 25 quilos. Tá? Não foi gravidez, tá? Não, foi realmente um excesso, né, de ansiedade. Ela era um pouco sedentária, não queria fazer nada, não queria fazer nenhuma simples educação física. Logicamente, comendo um monte de caloria, você, né, não tem jeito, você acaba engordando. A parte aí da arrumação de mala, né, o brasileiro também tem o hábito de exagerar sempre. Né? Você vai passar um final de semana, você levar uma mala daquele tamanho cheia. Você vai usar 1/3 daquela mala. Né? Então, isso serve também para quem vai passar um tempo mais longo lá fora. Passar um high school 6 meses, 1 ano. Então, procure fazer aí, selecionar as suas roupas, né, de uma forma que você não vá exagerar. Por quê? A gente tem hoje em dia, né, bom, sempre existiu, e está cada vez mais restrito, a questão chamada de franquia de bagagem, que as companhias aéreas determinam. Tá? Muitas companhias hoje em dia já estão reduzindo para apenas uma mala para você despachar, né? Ou, quando muito, 2 malas com uma certa limitação de peso. Né? E, às vezes, chega o brasileiro lá, vai fazer uma high school, principalmente as meninas, que exageram um pouquinho mais, né? Que a menina quer levar 10 pares de sapato com 20 bolsas para fazer a combinação. Né? Eu entendo, né? As meninas aqui são vaidosas e tal, é natural, mas tem que pensar, otimizar essa questão da mala. Né? Então, sem exagerar muito, né, faz a mala, depois leva numa farmácia, dá uma pesadinha para ver se está dentro dos padrões. Né? E, enfim, e aí também a questão de remédios e tal, né, dependendo do caso aí, para esses remédios do dia a dia, Novalgina, Buscopan, essas coisas, você pode levar sem exagero, né? Mas se você lá precisar, digamos, me inflamou a garganta, preciso passar por um médico, você vai ser encaminhado ao médico, a um pronto-socorro, o médico vai medicar, vai prescrever, um antibiótico, você vai até a farmácia e compra esse antibiótico. Tá? Agora, esse kitzinho básico, né, que eu apelidei como kit mãe, né, toda mãe nasceu e vai morrer preocupada com os filhos, é natural. Tá? Então, as mães não podem exagerar muito nesse kit mãe aí. Então, tem que ser um de cada. Tá? É uma Novalgina, um Buscopan, etc. O passaporte, né, verifica a validade. Eu já cansei de ver casos de pessoas que vão para o aeroporto e vão se dar conta, às vezes o passaporte está vencido ou está para vencer. Principalmente países que não exigem visto prévio. Né? Quando você passa para o processo de visto prévio, logicamente já seria barrado no consulado ou no despachante que você contratar. Né? Ficar atento, alguns países esperam que o passaporte tenha validade dos próximos 6 meses. Então, você vai fazer, por exemplo, um curso, sei lá, em janeiro do ano que vem, e seu passaporte vai vencer em março, você vai ter que tirar um outro passaporte antes de embarcar, que ele teria que estar, teoricamente, válido até julho do ano que vem. Tá? Só um exemplozinho para vocês, para entender como é que funciona isso. Outra coisa é o clima. Né? A gente tem que realmente analisar, pensar direitinho para onde que eu vou, né? Que região que eu vou morar. Né? Por exemplo, você vai ali, você pega, mesmo assim, há muita diferença. Vamos pegar um exemplo ali de Canadá. Né? Canadá, a gente tem aí já aquele mito, né, de que o Canadá, como um todo, é uma geladeira, é um congelador, você vai para o congelador. Não é bem assim, né, que funciona. Então, o Canadá, lógico, sim, tem regiões aí que eu diria que são mais frias, né, principalmente no inverno canadense, aí, que vai aí, começa lá para novembro, dezembro, se estende até fevereiro, que aí sim tem lugares para o meio do Canadá, chega a fazer temperaturas do tipo menos 30 graus. Né? Ao passo que no verão você tem o 30, é o oposto, né? O 30 positivo, um clima mais seco. Tá? Estados Unidos é a mesma coisa, você tem ali a Flórida mais o sul, a Califórnia, climas parecidos com o nosso, de certa forma, né? Depende da região onde você vai ficar. E Europa também, às vezes, tem muita variação climática. Então, você tem que sempre ver o período que você vai viajar, quanto tempo você vai ficar fora, para poder aí separar as roupas. De um modo geral, assim, quando você vai para um lugar muito frio, você pega assim, o alto inverno, a gente não tem nem roupa apropriada para usar lá. Então, você acaba comprando lá assim, 1 ou 2 casacos mais reforçados, e o que você pode levar daqui, né, é o cachecol, luvas, touca, essas coisas, você pode levar. Mas no dia a dia você vai precisar, sim,
às vezes num lugar muito frio, a segunda pele, né, aí várias roupas, né, camisetas e tal, para você se aquecer bastante, e depois por cima o casaco, porque externamente é muito frio, internamente não. Nos ambientes fechados, você tem todo o sistema de aquecimento, né, seja uma escola, em casa, nos transportes, tem aquecimento. Nada de usar sapatos sem meias, né, protetor labial, porque o próprio... Aí você está num local... por exemplo, eu estava uma vez na cidade de Winnipeg, no Canadá, estava menos 32 graus. Era fevereiro, batia um sol sem nenhuma nuvem, né? E aquele sol acaba queimando a sua pele, né? Então, você tem que usar o protetor, fica ressecado, racha o lábio, né? Porque é muito seco. Então, você tem que sempre tomar cuidado para usar o protetor. Quem vai, por exemplo, para a Austrália, né, deve manter aí sempre hidratado, e o protetor solar, porque você, logicamente, Austrália, em várias regiões da Austrália, principalmente aí a região ali de Queensland, né, que é do meio, do nordeste da Austrália, mais ou menos, é a região mais quente da Austrália, e é um clima até parecido com o nosso do nordeste aqui, do Brasil. Então, também tem que pensar nisso daí. Opa! Espera aí. Vamos lá. Tá, então aqui... Será que eu pulei um? Não, esse aqui mesmo. Então, vamos lá. A decisão final, logicamente, é sua, né, do seu destino, para onde que você vai e tal. Procure sempre analisar também, né, a questão ali de onde você vai. Muitas vezes tem pessoas que têm por um preconceito... eu vou para uma cidade do Canadá que tem, sei lá, 100 mil habitantes. Só que uma cidade no Canadá com 100 mil habitantes, por exemplo, ela tem toda uma infraestrutura muito melhor se a gente for comparar com uma cidade com o mesmo patamar de população no Brasil. Tá? Ela está muito mais além. Ela tem transporte público super eficiente, né? Ela tem assim, um comércio muito bom, shopping centers, cinemas e tal. Então, você tem uma infraestrutura superior ao que nós temos aqui. Tá? Qualidade de vida nem pensar. Então, às vezes, você decide para um local menor, por exemplo, no Canadá ou algum outro país, você até vai ser legal, que você vai ter um aproveitamento muito melhor do seu programa, principalmente pensando em high school, por exemplo. Tá? E aí, assim, queria agora abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, esteja à vontade. Como disse, não só do high school, que é a minha especialidade, mas outra coisa também, o que refere à viagem, outro programa, estejam à vontade. Dúvidas, perguntas? Gastos, assim, depende muito da faixa etária. Vamos citar o exemplo, se for um high school, né, também vai oscilar um pouquinho de país para país. Mas uma média geral, por exemplo, você vai para o Canadá, nos Estados Unidos, uma média por mês, né, isso também é muito relativo, mas eu diria na faixa dos $250, $300, que é o gasto mensal daquela mesada, né, que os pais têm que manter o filho lá fora. O que envolve esse gasto? Eventualmente um transporte, que ele vai comprar um bilhete único, né, para se deslocar da casa que ele reside para ir para a escola, para ir para o shopping, para circular pela cidade. Né? Eventualmente, eu quero fazer um lanchinho na hora do almoço na escola. Uma coisa rápida, né? Lá tem cantinas, algumas escolas, algumas high schools oferecem até matéria de gastronomia, os próprios alunos fazem a gastronomia, né? Preparam as comidas e eles vendem ali no restaurante da escola. É bem legal. Né? A gente tem aí, pelo menos que eu me lembre de cabeça, hoje em dia, 2 chefes de cozinha famosos que fizeram high school. Por causa da high school, despertou interesse, eles pegaram a matéria, a gastronomia, e hoje eles são o que eles são. Né? Então, assim, só para responder a sua pergunta, seria mais ou menos isso. A mesma coisa se for para um programa na Europa, talvez aí €200, €300, né, na média. E a Austrália e a Nova Zelândia também, talvez um patamar dos $300 a $400 na moeda local, né? Dólar neozelandês ou dólar australiano, por exemplo. Tudo bem? Oi? Questão de boarding, como é que funciona quando eu chegar lá e quando eu tiver que ir embora, no aeroporto? Tá, vamos responder a sua pergunta até mais abrangente. Não somente no caso, citando que ele falou de boarding school, que seria para você morar na própria escola do high school. Tá? Que o high school tem 2 opções. Ou você mora numa família, com uma família, ou você mora na própria escola. Tá?
Independente do tipo de programa, tá? Quando vocês fecham o high school, estão fechando um pacote com a gente. Esse pacote envolve tudo que você possa imaginar, exceto passageiro aéreo. Tá? Então, nesse pacote já vai estar envolvido o chamado transfer, o traslado, chegada e saída. Tá? Então, a partir do momento que você faz a emissão da passagem, aí passa para nós os dados de voo, né? A gente automaticamente já vai avisar a escola, né, que vai te receber naquele dia, naquele horário, tudo certinho, a gente recebe uma confirmação. Tá? No caso, por exemplo, só falando um pouquinho mais sobre a high school, se vocês fecham um programa com a gente nos países que são Austrália, Nova Zelândia e Canadá, a gente garante um líder para acompanhar. O que é o líder? É uma pessoa funcionária da CI. Tá? Ela vai levar vocês a acompanhar durante todo o trajeto e ficar uns dias lá. Então, se você decide, por exemplo, uma high school, uma boarding que seja no Canadá, então vai ter uma data certinha de um grupo, né, que vai embarcar, a gente vai te encaixar em um dos grupos, de acordo com a data que a escola estipulou previamente, para você chegar certinho lá, e você vai com um grupo nosso, acompanhado pelo líder da gente. Entendeu? Isso é garantido, independente do número de matrículas, tá? Sempre a gente garante. O que a gente não pode garantir, infelizmente, o líder seria com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, o que acontece? No caso do high school, os próprios governos municipais é que decidem quando que começam as aulas nas high schools. Então, às vezes você tem, no mesmo estado, duas cidades, por exemplo, próximas, que talvez uma comece o ano letivo dia 1º de agosto e a outra vai começar só dia 2 de setembro. Né? Então, por causa disso, devido a essa oscilação no calendário, que oscila em média 45 dias, que pode ser do início de agosto até meados de setembro, dificilmente a gente vai conseguir assim, organizar um grupo. Se, porventura, a gente tiver uma mesma data, coincidir de 15 estudantes embarcando, independente do destino dos Estados Unidos, mas no mesmo voo, naquela data, aí a gente vai disponibilizar alguém para acompanhar o grupo. Tá? Mas, fora isso... E a Europa, geralmente, eles embarcam individualmente. Mas, logicamente, a gente vai passar os dados de voo, tudo certinho, vai estar confirmado a chegada lá. Respondeu? Você indica ficar em host family ou no campus mesmo? Olha, depende, assim... acho que as duas experiências são legais, né? Depende do tipo de programa que você quer fazer. Por exemplo, se você é mais comum, né, uma escola, você ficar na escola, que é a boarding school, numa escola particular, tá? Você não existe, por exemplo, escola pública que ofereça boarding, né? As públicas tem públicas e particulares que têm a chamada homestay, que é a casa de família. Então vai muito assim do que você está buscando, né? As escolas particulares, de modo geral, vamos colocar aqui a diferença de particular para pública lá fora. Tá? De modo geral, as públicas elas são escolas, eu diria, mais abrangentes. Tá? Elas oferecem N opções de matérias, as tradicionais acadêmicas, química, física, etc., né? Em todas as áreas das acadêmicas. E, além disso, elas também oferecem, como se você pegasse, por exemplo, uma boa escola técnica que a gente tem. Você pega uma ETEC aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, que é de um alto nível, então você tem aí incorporado àquele ambiente escolar matérias como mecânica, eletrônica, web design, entendeu? Às vezes, outras coisas interessantes que você, de repente, aqui não conseguiria fazer, lá você, numa escola pública, você consegue fazer isso. Já numa particular, as particulares, de um modo geral, são escolas, de uma certa forma, mais focadas a um ensino que prepare o aluno estrangeiro e local a ter, digamos, mais acesso ou mais facilidade a entrar numa universidade. Que elas são escolas um pouco mais voltadas para o lado acadêmico. Não que elas não tenham o esporte, elas têm também, tá? Mas elas, assim, de uma certa forma, quem está pensando no futuro em fazer uma universidade lá fora, e só que antes quer fazer uma high school, então a dica seria talvez procurar ver as opções aí entre públicas e privadas, mas tem privadas particulares que são muito boas. Tá? Qual que é o contato que a gente pode ter com a nossa host family antes de chegar até o destino? Boa pergunta. Na verdade, isso a gente sempre recomenda, né, assim que você receber os dados da sua família, né, que seria nome lá dos pais, né, de lá, né, obviamente, endereço completo, profissão deles, etc., já seria interessante começar a fazer esse contato. Né? Muitas vezes,
Pode tentar por telefone ou até marcar uma entrevista por Skype. Uma entrevista que eu digo, um encontro, né, com Skype. Aí você reúne aqui do lado de cá a sua família, e eles reúnem do lado de lá a família deles. Aí para você já começar a quebrar o gelo, né, começar a se conhecer um pouco mais. É legal que nesses encontros você acaba descobrindo várias coisas e vai anotando. Por exemplo, a gente sempre recomenda, quando você for fazer a high school, a levar presentes para a família hospedeira, né? Então, o que eles adoram hoje em dia? Havaianas. Faz um super sucesso, né? Eles já ouviram falar, tem lugares que eles conseguem comprar, só que eles compram aquelas basiquinhas, só de uma cor, a um preço elevadíssimo. Aqui a gente tem aquelas super transadas, bem com desenhos diferentes e tal. Então, essa já é uma dica para levar, entendeu? Outra coisa, artesanato. O nosso artesanato, a gente tem uma riqueza muito grande, né? Dividido por regiões, etc. Também seria legal você levar também, né? Então, nesse bate-papo, esse contato anterior, você já consegue fazer isso. Vocês fornecem para a gente o e-mail deles, por exemplo? Sim, na grande maioria dos casos, não só o e-mail, né? Fotos, né? Várias informações. A profissão deles, né? Digamos, sei lá, seja uma família, um casal com 3 filhos, né? Aí, desses 3 filhos, um já tem 19 anos, ele passou para a universidade, ele mora em outro estado, ele não mora lá na casa, né? Aí vem esse tipo de informação. Aí tem outros 2 que são menores, um está no ensino médio, o outro está no ensino fundamental. Enfim, e vem mais coisas, do tipo, o que eles gostam de fazer? De repente, a família gosta de pescaria, gosta de teatro, gosta de cinema, gosta de uma série de coisas. Geralmente, também é feito essa análise de acordo com o seu application, que você vai preencher, que é o formulário, né? Então, você vai relatar no formulário o seu perfil, né? Você também vai redigir uma carta em inglês para a família hospedeira. Os seus pais vão fazer a mesma coisa. Aí, se precisar de ajuda, a gente também ajuda na tradução, né? E então você está, digamos, apresentando o seu cartão de visita para aquela família, né? Que seria você, né? Como que você é? Baseado nisso, eles vão fazer, né, esse casamento.